Oi, gente! Sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Eu sou a professora Jucimara Brito e estou aqui juntinho de vocês para nós conhecermos, explorarmos e vivenciarmos mais um conteúdo da Educação Física. Vamos ver qual será a nossa aula de hoje? Então, hoje é a nossa aula 6, o nosso objeto de conhecimento, jogos do contexto comunitário e regional, e o nosso detalhamento, manjas. E aí, estão curiosos para saber o que são manjas? Então vem comigo. Oi, gente! Já vem chegando aqui e vem olhando o nosso espaço. Observem a nossa sala, está super colorida, porque hoje o nosso conteúdo é muito bacana, muito interessante e eu tenho certeza que vocês irão amar. Então, como vocês viram, nós iremos falar sobre os jogos do contexto comunitário e regional. Então, para a gente começar esse papo, né, falando sobre essa questão do jogo, eu quero que vocês observem algumas imagens, que eu tenho certeza que vai ajudar vocês a descobrirem aí a definição e o que é, né, o que são, na verdade, esses jogos de contexto comunitário e regional. Então, observem aqui a nossa primeira imagem. Que brincadeira ou que jogo vocês acham que essa imagem está retratando? Nós temos aí duas pessoas, nós temos a presença de uma bola. Que brincadeiras utilizam bola? Tem várias, né? Mas que utiliza a mão? Eu acho que essa vocês conhecem. É a queimada. E é um jogo muito interessante que tem muitas variações. A próxima, observem aí. Nós temos taco, bola, temos uma garrafa PET. Que jogo é esse? Vocês conhecem? Tenho certeza que sim. Se não conhecem, já anotem. Esse aqui é o famoso tacobol. É um jogo super divertido que agita a galera e todo mundo gosta de participar. Prosseguindo, vamos lá. Esse aí é o meu preferido. Gostava muito de brincar lá na minha infância. E aí, quais são os elementos presentes nesse jogo? Observem aí, nós temos duas equipes que estão divididas. Ao centro nós temos um quadrado com algumas marcações, não é mesmo? Nós temos a marcação do meio, que é um círculo, e nós temos a marcação aí nas pontas dos quadrados. Certo? E no meio, o que será que tem aí nesse círculo? Observem bem, já vou dar a resposta para vocês. São tampinhas. Aqui na nossa região a gente conhece como pincha. Como é que funciona esse jogo? Essas pinchas, elas são colocadas umas sobre as outras, né? E aí nós temos a presença de uma bola, como vocês estão vendo aqui, ó, com o nosso personagem. A intenção, quando ele lança essa bola, é espalhar essas pinchas, tá certo? Então, eles ficam jogando de um lado para o outro até alguém acertar. Quando eles conseguem acertar, isso quer dizer que a outra equipe tem que correr atrás deles. Só correr, professora? Não, eles têm uma outra função. Além de fugir das bolas, eles têm que pegar essas pinchas que foram espalhadas e colocar um em cada dessas demarcações, tá bom? Mais uma vez, tem que colocar uma pincha em cada uma dessas marcações, aqui nas pontinhas do quadrado e no círculo, certo? E aí vence o jogo quem conseguir, no caso, se a equipe conseguir. E se eles forem pegando as boladas, eles vão saindo até que fique lá a pessoa que vai organizar. O interessante é que todo mundo consiga organizar o mais rápido possível. Prosseguindo. Nem falei o nome para vocês. O nome daquela brincadeira é Gemerson ou Gemerson. Tem várias formas de chamar, tá bom? Prosseguindo, agora sim. Olha, essa próxima imagem. Qual jogo será esse, hein? Pensem aí. Crianças correndo,
tocando um no outro. Será que é pega-pega? O que vocês acham? Ah, professora, eu não conheço como esse nome não, eu conheço por manja. Se você falou manja, é isso aí. Nós temos aqui um jogo super conhecido em todas as regiões do nosso país e que tem muitas variações, certo? Prosseguindo, temos mais alguma imagem? Observem aí. Nossa, esse aqui ficou um pouquinho difícil, né, de identificar, mas observem aí que nós também temos 2 times, né, onde eles têm que ultrapassar para o campo adversário e buscar o quê? Buscar a bandeira. E aí nós já temos o nome dessa brincadeira, que é a barra-bandeira. Certo? Tenho certeza que vocês já brincaram e conhecem. Então, todos esses jogos, todas essas imagens que eu apresentei para vocês, elas retratam jogos de contexto comunitário e regional, certo? E elas são passadas de geração para geração. Mas para vocês entenderem um pouco mais quais são as características desses tipos de jogos, vamos à definição. Olha só. Jogos do contexto comunitário e regional são jogos e brincadeiras que fazem parte do patrimônio histórico e cultural de determinados grupos, sendo transmitidos por gerações. Isso aí a gente vê muito na nossa família. Todas as brincadeiras que eu aprendi ali na infância foi passada ou pelo meu pai, ou pela minha mãe, ou pelos meus avós, ou eu fui brincando ali com os coleguinhas da escola e fui aprendendo. Então, um dos grandes marcas dos jogos de contexto regional é essa questão de passar, né, de uma geração para outra, certo? Prosseguindo. Uma outra característica bastante marcante desses tipos de jogos é que eles possuem materiais e regras flexíveis e muitas vezes não exigem recursos caros ou industrializados para sua experimentação, ou seja, para sua vivência. Então, esses jogos, mais uma vez, a outra marca é essa questão da facilidade que você tem para encontrar os equipamentos ou objetos necessários para a sua prática, como vocês viram lá na imagem. A gente normalmente vai precisar de uma bola, ou de uma garrafa PET, ou de pincha, né? Então, são materiais que estão aí, é fácil de encontrar, é fácil de buscar e é muito fácil de brincar também. Tá bom? E assim como todos os outros elementos que compõem a nossa cultura, como a questão da culinária, do artesanato, do esporte, da ginástica, os jogos também têm a sua história e a sua evolução. E é isso que nós iremos ver agora. Então, observem aí. A arqueologia registra a presença dos jogos na humanidade desde 2600 a.C. Faz muito tempo, né? Fazendo deste uma parte da vida do homem, mesmo que de forma intuitiva. Importante, vocês viram, né, que ele faz parte do nosso dia a dia desde os tempos remotos, tá? Então, observem, lá na pré-história, os jogos eram usados como uma forma de lazer e de representar atividades cotidianas, além de servir como um instrumento para passar herança cultural e conhecimento entre as gerações. Tem toda a característica aí dos jogos de contexto comunitário e regional, né? Observem aí que desde sempre os jogos eles têm essa função de levar a nossa cultura adiante, por isso que é passado de uma geração para outra. Prosseguindo um pouco na história, a gente chega na Idade Média. Nesse período, os jogos eles foram proibidos pela igreja. Por quê? Porque esses jogos eles viam que eles cultuavam o corpo e nessa época era considerado uma heresia. Então tudo que estava ali relacionado, o envolvimento do corpo, a dança, a ginástica, o esporte, o jogo, era tratado como algo, como heresia. Então não podia fazer.
Então, os jogos eles foram sendo deixados de lado, tá? Mas nesse período. A gente anda um pouco na história e a gente chega lá no Renascimento. No Renascimento, os jogos eles já ganham um novo sentido, tá? E tudo isso através da pedagogia moderna, que estava baseada na participação lúdica e afetiva do aluno. Mostra-se a importância do jogo no processo de ensino-aprendizagem. Então, já no Renascimento, eles viam nos jogos uma oportunidade para que as crianças, né, os escolares, eles aprendessem de uma forma mais significativa e melhor, de uma forma lúdica. E até hoje isso é muito utilizado, porque através dos jogos, das brincadeiras, as crianças costumam o quê? Internalizar a questão das regras, dos valores, dos princípios. Então é importante que esses jogos façam parte ali das atividades escolares, certo? Prosseguindo um pouco na história, a gente chega na atualidade, que no caso são os dias de hoje, né? O jogo, ele apresenta várias funções. Ele pode ser um instrumento educativo, como eu falei para vocês, através de muitos jogos as crianças aprendem a reconhecer letras, a reconhecer números, a fazer soma, subtração, divisão, multiplicação. Então é um grande auxílio para a matemática, para a língua portuguesa, dentre outros, né, para a língua estrangeira também. Pode ser um meio de lazer, esse aí com certeza é o preferido de vocês. Também pode ser um meio de expressar sentimentos e emoções. E um mais ainda, levar a nossa cultura adiante, né? Então o jogo, ele tem uma grande importância na nossa cultura, na nossa evolução e no nosso desenvolvimento. Então, agora vocês já sabem o quanto é importante jogar. E falando nesse jogo, continuando a falar sobre jogo, eu quero que vocês observem essas imagens aqui ao meu lado. E aí, que tipo de jogo será esse? Pensem um pouco. Nós temos 4 imagens diferentes que estão retratando, tá, o mesmo tipo de jogo, a mesma brincadeira. Então, nós temos aí crianças que estão correndo e observem que elas estão fazendo aí o quê? O movimento de tocar, né? De correr atrás de alguém. E se olhando essas imagens, você respondeu a palavra ou que o nome da brincadeira é manja, você realmente manja desse tipo de jogo, desse tipo de brincadeira. Certo? Muito bem, então agora nós vamos conhecer um pouquinho aí das manjas. Vamos lá? Então, olha só, a manja que nós conhecemos pode ter outros nomes dependendo do local onde está inserido. Então, aqui a gente conhece como manja, mas pode ser que em outro local tenha outros nomes, que é o que eu irei apresentar para vocês. Então, em alguns lugares, a manja, ela pode ser chamada de pique-pega, observem, de pega-pega, de apanhada, que é no caso lá em Portugal, pode ser chamada de pilhagem, pira, a pira é muito regional, né? É muito nosso. O trisca, vamos brincar do trisca? Mas por que, professora, trisca? Lembra que quando você está brincando de manja, o que você tem que fazer? Tocar o teu parceiro, tocar a outra pessoa, tocar o teu adversário? Então, é a brincadeira do trisca, né? Nós temos a pícola e o chase tag, que é como é conhecido ali nos Estados Unidos, tá? Todos esses são nomes que estão relacionados aí à nossa manja. Normalmente aqui na nossa região, a gente chama de pega-pega, de pique-pega, de manja. É manja, pra gente é manja, tá? Muito bem. Bom, mas professora, manja, eu estou lembrando que a gente utiliza a palavra manja para outras coisas, não somente para brincadeira. É isso mesmo. A manja, ela tem outros significados. Vamos ver quais são? Então, olha só. A palavra manja tem outros significados. Um significado antigo, o que se desfruta sem trabalho. Já no regionalismo, é o ato de comer, é o nome de uma comida, de um doce.
Tipo manjar de coco, vocês já ouviram falar? Então existe uma sobremesa, no caso, um doce que tem esse nome, manjar, certo? Mas tem significados informais aqui da nossa região que eu venho trazendo para vocês agora. Então observem, o primeiro significado é a questão do conhecer, do saber. Observem aí, exemplo, manjo um pouco de futebol. Só não sei quantos gols vale um escanteio. Ou seja, ele conhece um pouco de futebol, mas ele não sabe todas as regras ou não sabe a quantidade de gols que vale um escanteio. Tá certo? Outro ponto que pode ser utilizado, essa questão do manjar, né? É entender ou perceber. Exemplo. Manjou o migué dela para não participar da aula de educação física, ou seja, você percebeu, você entendeu a desculpa que ela deu para não participar da aula de educação física? Normalmente a gente escuta isso muito, principalmente quando a aula é prática, né? Sempre tem aquela pessoa que gosta de fugir, mas eu tenho certeza que vocês não. Então a gente pode usar esta palavra, né, de manja quando se relaciona a entender, perceber, tá? Outra forma de usar pode ser utilizado quando você quer falar que a pessoa observou ou ouviu algo. Por exemplo, manjaram que a aula top da professora Ju... Opa, voltando. Manjaram que a aula top da professora Ju hoje? E aí? Vocês observaram, vocês viram que a aula de hoje é muito top? Entenderam? É muito bacana, é muito legal. Então, tem esses sentidos de conhecer, de saber, entender, perceber, observar e ver. Então, tudo isso a gente pode utilizar aí na nossa linguagem, certo? Bom, agora que a gente já sabe um pouquinho das formas como a gente pode utilizar a palavra manja, de entender, de perceber, de ver, de observar, agora eu quero puxar um pouquinho para a história das manjas. É isso mesmo, a manja também possui a sua história. Ela não surgiu ontem ou hoje, não surgiu do nada, tá? Ela tem aí a sua evolução. Vamos ver um pouquinho da sua história. Um dos primeiros registros que se tem da brincadeira está no livro chinês Wuzazhu, escrito durante a dinastia Han, entre os anos 206 a.C. e 220 depois de Cristo. Isso faz muito tempo, né? No século 17, o jogo com os elementos que conhecemos hoje já era popular na China e no Japão. E no século 20 já havia se espalhado pelo mundo. Então, olha, faz bastante tempo, né, que a manja já está aqui entre nós. Prosseguindo na história, vamos lá. Mas a manja-pega foi criada na Holanda em 1830 e logo se popularizou por todo o continente europeu. Ela pode ser jogada por um número ilimitado de jogadores e, de modo geral, eles estão divididos, né, nas funções de capturar e de fugir, certo? Ao longo dos anos foram surgindo as variações e do mesmo jeito que temos mais tipos de manja, há vários significados para a palavra manja, como vocês viram aí durante a minha explicação, tá? Então esse é um pouquinho da história da manja. Se a gente for puxar aí bem a história, vão ter outros fatos que ocorreram até chegar nos dias de hoje. Prosseguindo, agora que a gente já viu a história, vamos ver a dinâmica. É uma brincadeira, é um jogo muito fácil de ser entendido. Observem aqui. O jogo consiste em dois tipos de jogadores. Os pegadores, né, que são aquelas pessoas que capturam, e os que devem evitar serem apanhados, ou seja, são os fugitivos. Então, nós temos pegadores e fugitivo. Dependendo ali da brincadeira, né, da variante desse jogo, pode-se trocar aí as maneiras como você vai alcançar, como você vai tocar ou pegar ou queimar esse seu adversário, né? Essa pessoa, o seu fugitivo, tá certo? Então, olha aqui, ó, cada variante do jogo possui uma forma diferente de se estabelecer como os demais serão pegos. Em geral, é feito por meio de um toque,
tá? Quem for tocado, automaticamente vira o pegador, dependendo do modo da brincadeira. Interessante, né? E a gente já falou tanto de manja que eu quero explicar para vocês, eu quero mostrar para vocês algumas variações. Existem inúmeras e uma mais divertida que a outra. E a primeira manja que eu venho trazendo para vocês é a manja gelo, aqui na nossa região, mais conhecido como manja cola e descola. Por que que leva esse nome, professora? Porque qual é a sua função? De colar. Você tem que colar os fugitivos, sendo que os outros que estão fugindo podem descolar. Então, pode ser um looping eterno aí, você colando, descolando, colando e a galera descolando. Então, o ideal é que você saia colando todo mundo muito rápido, para que eles não tenham tempo de descolar e você seja o vencedor, tá? Então, essa manja, cola e descola é uma forma, é uma variação da manja. Prosseguindo, outro estilo de manja que eu quero apresentar para vocês é a manja grupo. Esse aqui é legal e rapidinho você consegue resolver essa parada. Quem você for colando faz parte do seu grupo, vai virar também pegador, né? Então vai ter que sair colando o restante também. Aquele que sobrar por último é o vencedor da brincadeira. E o primeiro que for pego vira a manja, certo? Outra manja que eu quero apresentar para vocês, e é uma das minhas preferidas e cansativas, é a manja corrente. E ela recebe esse nome porque, a partir do momento, vamos supor que eu estou correndo, eu peguei alguém, toquei em alguém, esse alguém vai segurar na minha mão e a gente vai ter que capturar juntos, sem soltar a mão, os demais. Então, cada pessoa que for tocada vai formando a corrente, como vocês estão vendo aqui. E o último que for pego, não, na verdade, o último que sobrar, que não for pego, é o vencedor. Então, observem mais um pouco. Chega o momento da brincadeira que essa corrente fica enorme e vocês podem, sim, alternar aí as posições nessa corrente, porque só quem pega são as pessoas da ponta. A galera que está no meio, os integrantes que estão no meio, não vale tocar em ninguém. Só está fazendo ali a base para a corrente mesmo, tá bom? Então, observem mais um pouco, olha aí, ó, verifiquem que há essa troca de funções, tem gente que passou para o meio e os demais ficaram no canto. O legal é que quando essa corrente ela está grande, o que acontece? Fica mais fácil de apanhar os outros, de tocar nos outros. Observem aí, até que fica uma pessoa, né? Bem bacana essa variação. Prosseguindo, eu quero apresentar para vocês o manja-pega americano. Esse é legal. Toda vez que você for tocado, você tem que ficar nesta posição. E para ser descolado, digamos assim, para você voltar a se movimentar, um dos seus colegas tem que passar por debaixo das suas pernas, como vocês estão vendo aí, tá certo? Então, mais uma vez, colou, afastou as pernas e espera alguém passar por debaixo das suas pernas para que você volte à brincadeira, ou seja, volte a correr, tá certo? Prosseguindo, nós temos aí o manja-trepa ou pique alto. Essa manja também é bem bacana, a gente escolhe ali, né, o pegador, a pessoa que vai perseguir os demais. E como é que você faz para fugir? Você tem que subir em algo, né? No caso, vocês viram aí uma integrante subindo na trave, outro na janela, outro ali naquela parte do degrauzinho. Então, para você fugir, você tem que subir em algo, tá certo? Tem que ficar no alto, por isso que recebe este nome. E quem for pego, dependendo ali, né, de quem esteja brincando, vocês podem colocar a seguinte regra. Foi pego mais de 3 vezes, né, vai ser o novo pegador, certo? Prosseguindo, nós temos um outro estilo de manja muito legal também, que é o manja-pega fuge-fuge. Como é que funciona esse? Todo mundo vai ficar na lateral, na linha de uma da quadra, né? E o pegador vai falar, pega, pega, aí vocês vão falar fuge, fuge, ou manja, pega, fuge, fuge, que é justamente para você fugir para o outro lado sem ser alcançado. Então, dá para observar direitinho, ó, todos estavam do lado de lá, quando a gente deu sinal, eles tiveram que atravessar. Nessa brincadeira, já começam 2 pegadores, tá? Que é justamente para ocupar bem o espaço.
Quando você for tocado, você fica parado, você vira um pegador, mas você só pode tocar os demais sem movimentar o seu pé, tá? Tem que ficar só aqui, ó, tentando pegar quem passa do seu lado. Só quem pode se mover são os 2 pegadores oficiais. Certinho? Prosseguindo, nós temos o manja-pega com rabinho. Esse também é muito legal porque dá uma dinamicidade bem maior ao jogo, à manja, tá? Então, todo mundo que vai participar da manja vai receber um tecido. No caso aqui, ó, todos estão com um pedaço de TNT que vai colocar aqui, ó, na cintura. Então, a intenção, ao mesmo tempo que você ataca o seu colega para pegar aí o TNT ou o pedaço de tecido, as pessoas também vão te atacar. Então, é um jogo de ataque e defesa. Bem interessante, né? E muito fácil para reproduzir, para brincar desse manja-pega com rabinho, certo? Então, essas são algumas das variações que existem do manja-pega, mas existem, ó, inúmeras. Espero que vocês tenham gostado. E falando um pouco mais sobre o manja-pega, eu trouxe um Você Sabia, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Você sabia que nos Estados Unidos eles têm um mega torneio de manja-pega? É isso mesmo, o World Chase Tag, que começou a ser disputado lá em 2016. Vamos conhecer um pouquinho? Olha só, o World Chase Tag é o campeonato mundial de pega-pega que chegou para levar a inocente brincadeira a um nível insano, usando muitas técnicas do parkour, né? Para quem não conhece, o Le Parkour, ele é um esporte de aventura, uma atividade de aventura, uma prática corporal de aventura, né? Que permite ao indivíduo ultrapassar de forma rápida, eficiente e segura quaisquer obstáculos, utilizando somente o quê? As habilidades e as capacidades do corpo humano. E para mostrar isso para vocês, eu trouxe aqui um trechinho, né, de uma dessas disputas insanas. Observem aí o quanto eles têm que ser velozes, ágeis, né? Observem, tem que sair pulando os obstáculos, subindo, descendo. É uma manja-pega, só que com vários obstáculos. Bem interessante, né? Vocês gostaram? Pode ser uma forma diferente, bem diferente de brincar de manja-pega. Então, observem mais um pouco o vídeo. Bem interessante, né? Muito bem. Agora que a gente já conheceu as variações de manja-pega e conhecemos aqui o campeonato, né, o World Chase Tag, e viu que ele eleva a brincadeira de manja, que é pura e inocente, para um nível mais elevado, um nível mais esportivo, eu quero apresentar para vocês os benefícios de se brincar de manja-pega. Vamos ver quais são? Observem aqui ao meu lado. Então, muitos elementos são trabalhados aí durante a nossa brincadeira. Primeiro, a questão da cognição. Você tem que montar estratégias para fugir dos perseguidores. Trabalha o equilíbrio, a coordenação motora, a consciência corporal, ou seja, você tem que saber movimentar o seu corpo, a sua noção de espaço-tempo, a sua lateralidade, direita e esquerda, certo? Subir, descer, correr, voltar, então vai trabalhar tudo isso. Trabalha a agilidade, que é você mudar de direcionamento muito rápido. Estou indo na reta, do nada veio o perseguidor, consigo virar e consigo sair correndo, né? Tem a questão da velocidade, de você realmente ser muito veloz, sair correndo aí para não ser pego, certo? Então, esses aqui são apenas alguns dos benefícios. Existem muito mais. E aí? Convenci vocês de que o pega-pega, mais conhecido como manja, é uma excelente brincadeira para a gente se manter em forma? Eu espero que sim. Bom, isso era o que eu tinha para apresentar para vocês na aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra numa próxima oportunidade.